Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aleluias, amém. Todo louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler com os irmãos, em nome de Jesus, capítulo 53 do profeta Isaías. Capítulo 53 do profeta Isaías, nós leremos o versículo 1 ao 3 e depois o versículo 7. Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 3 e depois o versículo 7. Diz assim a palavra: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Vamos orar, igreja, vamos falar com o Senhor. Você que está conosco aqui presencialmente, você que está conosco através da live, da internet, vamos orar, vamos falar que o Espírito Santo de Deus, que a palavra é dele, é inspirada por ele, e eu não sou absolutamente nada, mas ele é o Senhor da palavra, que ele possa falar poderosamente no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, diante da Tua presença, Pai, nós estamos, o Teu povo está reunido, a Tua igreja congregada, Senhor Jesus, participando desse culto, adorando o Teu nome, glorificando a Ti, reconhecendo que Tu és Deus, que Tu és Senhor, reconhecendo, Pai querido, que somente o Senhor merece ser adorado, merece ser glorificado, reconhecido por cada um de nós, através da nossa adoração e do nosso louvor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração nessa manhã, Pai. Que fale conosco a respeito, Pai, desse assunto tão importante, desse texto tão rico, tão maravilhoso, que o Senhor possa falar, Pai querido, de forma poderosa, de forma extraordinária, de maneira que nós não só compreendamos o texto, mas de maneira que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, ao ponto, Pai querido, de aplicarmos essa palavra ao final da mensagem, aplicarmos ela em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o nosso desejo, Pai, seja este diante da Tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus, seja conosco, fortaleça-nos pela Tua palavra. Pai, toque, rasgue o nosso coração na Tua presença. Em nome de Jesus, fazendo-nos compreender, Pai, com um pouco mais de propriedade, o Teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Seja conosco, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que a paz de Cristo Jesus esteja presente no coração de cada um dos irmãos. É o desejo do nosso coração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, principalmente você que está acompanhando pela internet. Nós glorificamos a Deus pela vida de todos, porque todos têm uma importância muito grande para Deus. Amém? Todos nós somos muito importantes para Deus. E você vai perceber isso na mensagem de hoje, o quanto que Deus se importa conosco ao ponto de fazer o que Ele fez por nós, né? Ofereceu o seu Filho para morrer por nós, para passar por uma série de coisas em nosso favor. Já faz um tempo nós pregamos aqui
na igreja e nós falamos sobre características da segunda vinda de Cristo, que não ocorreu ainda, obviamente, que nós aguardamos, tratamos isso na lição agora há pouco, né? Mas agora, nessa oportunidade, a gente pretende falar sobre a primeira vinda de Cristo. Algumas características que a gente enumera aqui, sobre a primeira vinda de Cristo a essa terra. Há alguns dias o pastor Alexandre pregou aqui um pouco sobre a primeira vinda e falou sobre o nascimento de Jesus, com muita propriedade, inclusive. Foi uma bênção, fomos muito bem ministrados por Deus através daquela palavra. A gente não vai ater apenas a essa questão, mas a outras também. E vamos pensar, então, um pouco sobre essa primeira vinda de Cristo à Terra. Por que ele vem? Qual o objetivo da vinda de Jesus à Terra? Quais as razões que trazem Jesus aqui e fazer com que ele passe por tudo que ele passou? Né? Primeira vinda de Cristo à Terra é um dos assuntos mais marcantes na Bíblia Sagrada. Não sei se você já parou para pensar. Né? Pois trata de eventos que culminaram na nossa salvação, meus amados irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Nosso objetivo, portanto, então, é identificar algumas características nessa manhã, através do texto bíblico, que se referem à primeira vinda de Cristo a essa terra. Vamos lá, então, a essas características. A primeira que eu gostaria de compartilhar com vocês é a seguinte: a primeira vinda de Cristo pode ser percebida pela sua humilhação. Humilhação. Sabemos que a primeira vinda de Cristo à Terra tem seu início na encarnação e no nascimento de Jesus. As primeiras coisas que ocorrem na vinda dele. Então, ao falar sobre a primeira vinda, necessário se faz passar pela encarnação e pelo nascimento de Jesus. Então, à luz da Bíblia, vamos compreender como sucederam esses acontecimentos. Antes, porém, de entrar no texto propriamente dito, que fala sobre isso, que já foi lido aqui no início do culto, o versículo 1 do capítulo 53, que é o texto que nós estamos aqui em questão, de Isaías, o versículo 1, Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Na versão Bíblia Viva, talvez alguns tenham aí, a versão está assim: quem acreditou naquilo que nós anunciamos? Ou quem acreditou naquilo que nós pregamos? A quem o Senhor vai revelar o seu poder? O comentário Ridderbus, ele sugere para nós que essa indagação do profeta, presente nesse versículo, ela ocorre porque umas poucas pessoas creram na mensagem. Por incrível que pareça, quando o profeta Isaías profetizou acerca dos acontecimentos da morte de Cristo, que Jesus passaria na sua morte, por incrível que pareça, o autor de comentarista, né, e vários vão dizer isso, poucos acreditaram. Por isso, essa indagação com tanta ênfase: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou nessa mensagem? Pouca gente acreditou. Eu glorifico a Deus porque nós acreditamos. E nós estamos aqui, amém? Louvando e glorificando o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. O profeta Isaías, ele passa a revelar aqui, a partir do versículo 2, a humilhação de Cristo. E é impressionante, não sei se vocês já pararam para analisar, mas é impressionante como que o profeta narra essa questão da humilhação de Jesus e outras coisas que ele vai trazer aqui para nós, de forma detalhada, de forma minuciosa, como ele apresenta os fatos. Isso nos tranquiliza, porque se trata da palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo do Senhor. Eu estou falando isso, você sabe por quê? Porque Isaías foi escrito aproximadamente do ano 700 a.C., né? 600, alguns autores vão dizer 740 a 681 a.C. E
quando nós olhamos para o capítulo 53 do profeta Isaías, e quando nós comparamos com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos perceber a perfeição com que tudo isso foi revelado, com que tudo isso foi profetizado para nós. A impressão que dá, às vezes, quando nós lemos o capítulo 53 de Isaías, é que Isaías escreveu depois da morte de Jesus, com tamanha perfeição com que ele traz para nós a verdade. E isso revela, é claro, que é o Espírito Santo que revelou a palavra de Deus no coração do profeta Isaías e toda ela, e traz para todos nós aqui. Amém? Glória a Deus. A palavra renovo que aparece aqui, meus queridos irmãos, de acordo com o comentário bíblico Moody, mais literalmente é lactente, usado para uma criancinha ao peito de sua mãe, a criancinha que está sendo amamentada, né? Como também em relação ao broto de um toco de árvore. Isaías, no capítulo 11, o mesmo profeta vai fazer referência a isso, no capítulo 11, quando ele diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Glória a Deus. Do que ele está falando? Ele está falando de Jesus, ele está falando do nascimento, ele está falando da encarnação, ele está falando de tudo que para nós revela o início, porque essa palavra renovo, ela dá a ideia de início, dá a ideia de começo, né? E é isso que o texto está trazendo para nós. Então, o que nos leva a pensar na encarnação e no nascimento de Cristo. O apóstolo Paulo, de uma forma muito profunda, meus amados irmãos, ele fala para nós, aos Filipenses, o texto que foi lido aqui pela irmã Nadir no início do culto, aos Filipenses, do capítulo 2, do versículo 6 ao 8, vou repetir a leitura aqui rapidamente, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Esse texto é tremendo, maravilhoso demais. Hernandes Dias Lopes, ele vai comentar a respeito desse texto, e ele diz o seguinte, Jesus voluntariamente abriu mão de seus direitos. Amém, irmãos? Jesus voluntariamente abriu mão de seus direitos. Ninguém obrigou ele a isso, mas foi um acordo entre os céus. Foi um acordo entre a Trindade Divina. E Jesus voluntariamente aceitou abrir mão de seus direitos. Louvado seja Deus por isso. Sendo em forma de Deus, Jesus, antes da sua encarnação, sempre foi coigual a Deus, coeterno, coigual, ou seja, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, coeterno, assim como o Pai é eterno, assim como o Espírito Santo é eterno, Jesus também sempre foi eterno, e consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo da mesma forma, consubstancial, ou seja, a mesma substância que há no Pai, que há no Espírito Santo, há também na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. A mesma divindade que há em um, há no outro, da mesma maneira. Ele sempre foi revestido de glória e majestade. Jesus sempre foi. Ele era por natureza da mesma forma que Deus. Amém, irmãos? Sempre foi. A mesma essência. Louvado seja Deus. A expressão não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoisticamente, ou seja, eu vou pegar isso só para mim e não vou ser tão egoísta ao ponto de não abrir mão disso por algum momento em prol da humanidade, em prol dos pecadores. Jesus não agiu dessa maneira. Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus. Antes, abriu mão dela por amor aos homens. Jesus não pensou em si mesmo. Essa é a grande verdade, meus amados irmãos. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele abriu mão de sua glória, desceu das alturas e usou seus privilégios para abençoar as outras pessoas. E glória a Deus,
porque eu fui alcançado com essa bênção dele. Você foi alcançado com essa bênção dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Esse versículo é um dos mais complexos para o mundo teológico, né? É bem complexo explicar esse versículo. Para algumas pessoas, eles caminham por outra direção e fogem do contexto bíblico aonde nós compreendemos. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele fez-se a si mesmo sem reputação, é o que diz William Barclay. O verbo grego aqui é kanon. Kanon literalmente significa esvaziar. A ideia aqui pode se usar para tirar algo de um recipiente até que esse recipiente fica totalmente vazio. Essa é a ideia. Ou para derramar algo de tal maneira que não fique mais nada. Paulo usa aqui a palavra mais gráfica possível para que fique bem claro o sacrifício da encarnação. A serenidade, a paz e a glória da divindade foi o que Jesus depôs voluntariamente, conforme já falamos, foi o que Jesus depôs voluntariamente para fazer-se homem. Então presta atenção, ele esvaziou-se de sua divindade para assumir a humanidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele esvaziou-se. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Isso não quer dizer que ele deixou totalmente a sua divindade, porque isso seria impossível. Um Deus não vai deixar de ser Deus. É impossível. A gente já aprendeu e a gente já sabe que ele era 100% Deus e a partir dessa encarnação é 100% homem. É muito complexo isso, e a gente não tem aqui a pretensão de que você compreenda isso na totalidade, porque é complicado realmente compreender isso. Mas é isso que a palavra de Deus traz para nós. Então aqui, no último limite da linguagem humana, está a grande verdade salvadora, de que aquele que era rico se empobreceu por nós. Glória a Deus, aleluia. Aquele que era rico se empobreceu por nós. Ou seja, ele não deixou de ser Deus, mas decidiu não usar a sua divindade em benefício próprio. É isso que Jesus fez. É isso que ele assumiu quando ele vem para a terra, quando ele é encarnado. Glória a Deus. Hernandes Dias Lopes, com muita propriedade, ele vai dizer aqui que Jesus renunciou a tudo, até mesmo a sua própria vida. Até mesmo sua própria vida. E aí ele vai dizer, tão pobre ele era, que tomou emprestado um lugar para nascer. Tão pobre era, que tomou emprestado uma casa para pernoitar. Ele não tinha uma casa para pernoitar. Tão pobre era, que tomou emprestado um barco de onde pregar. Ele também não tinha um barco para pregar. Um animal para cavalgar, uma sala para uma reunião, e um túmulo para ser sepultado. Jesus não tinha sequer um túmulo para ser sepultado. Foi o túmulo de outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, esse texto é maravilhoso também, na Bíblia Viva, ele diz assim, vocês sabem que como nosso Senhor Jesus era cheio de amor e bondade, embora fosse tão rico, ele se fez tão pobre para ajudá-los. De tal maneira que, se tornando pobre, ele pudesse fazer vocês muito ricos. Amém, irmãos? Que afirmação maravilhosa do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Jesus se faz muito pobre para tornar a gente muito rico. Rico da graça dele, rico da misericórdia dele, rico da bondade dele, ricos do amor dele. E é por isso que ele nos proporciona a salvação, vida eterna. Essa é a grande riqueza que eu e você temos, irmãos. Não é o dinheiro que nós temos, não é o carro que nós temos ou que nós podemos ter, não é as mansões que nós poderemos ter um dia, não é os lugares lindos aonde nós podemos ir. Não é essa a nossa riqueza, é a graça dele,
que nos proporcionou salvação, direito à vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso porque Ele se humilhou por nós. Isso porque Ele se empobreceu por nós. Glória a Deus. O nascimento de Cristo também nos chama muita atenção pela sua simplicidade. É algo tremendo isso aqui também. Como foi simples o nascimento de Jesus. O Filho de Deus não nasceu em um berço de ouro conforme esperavam os judeus. Não foi, nada disso. Não nasceu num palácio. Muito ao contrário disso, nasceu num berço pobre, de uma família pobre, numa cidade pobre, num lugar pobre. E não poderia ser mais pobre. Jesus nasceu exatamente numa manjedoura, num coxo, lugar onde os animais se alimentavam. É lá que Jesus nasceu. Será que teria um nascimento mais simples do que esse? Algo mais singelo do que isso? Algo que o profeta nos diz: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Tanta simplicidade, que não chamava a atenção de ninguém. Chamava a atenção de ninguém. Ele não chamava a atenção em ninguém. Não havia nada nele que atraísse o povo para si. Nenhuma beleza exterior que o tornasse desejável. Exteriormente falando, absolutamente nada. Essa foi a maneira como o nosso Jesus chegou a essa terra, chegou a esse mundo. É por isso, meus irmãos, cá para nós, que os judeus não conseguem entender. É por isso que eles têm dificuldade para entender. Porque na cabeça dos judeus, Jesus sendo rei, se identificando, ou alguém identificando ele como rei dos reis e senhor dos senhores, se apresentar dessa maneira, para eles é incoerente, para eles não combina isso. Mas eles não compreendem a grandeza que há nisso. Eles não compreendem a maravilhosa graça que há em tudo isso. O ensino que Jesus traz para nós. E tudo aquilo que Ele queria trazer, transmitir para nós, com essa mensagem e com esse exemplo dEle, de toda essa humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A primeira vinda de Cristo à terra, ela também pode ser percebida pelo seu desprezo. Vamos pensar um pouquinho no desprezo de Jesus agora. Uma característica que está bem clara no texto de Isaías 53, versículo 3, é exatamente o desprezo. Nosso rei Jesus foi terrivelmente desprezado. Terrivelmente desprezado. Comentário bíblico Moody, ele diz: rejeitado entre os homens. Jesus foi rejeitado entre os homens. Mais exatamente, falta de homens nobres que o apoiassem. Os homens nobres, as pessoas importantes que deveriam apoiar Jesus, que deveriam estar com Ele, não o fizeram. Jesus não teve apoio de ninguém, absolutamente. O autor chega a dizer que ele não foi contado entre os homens. Pastor Alexandre, isso é terrível. Não ser contado entre os homens. É você estar em um ambiente e não ser notado, não ser percebido, não ser contado. É terrível isso, muito terrível. De quem os homens escondem o rosto, olha essa expressão. Não querem olhar, não querem encará-lo. Mais literalmente, era como se escondesse o rosto dele. Isto é, os homens evitariam persistentemente de enfrentar o Cristo verdadeiro. Evitariam de enfrentá-lo, preferindo o Jesus histórico apenas. Porque o Jesus verdadeiro, o Jesus de carne, conforme foi encarnado, esse Jesus confrontava eles. Esse Jesus tratava das situações internas deles que ninguém conhecia. Esse Jesus tratava. Por essas razões, eles não quiseram enfrentar Jesus. Eles não quiseram confrontar Jesus diretamente.
Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é bondade, mas Jesus também confronta as pessoas. Jesus também confronta os nossos pecados. E é necessário que se faça isso, para que a gente reconheça os nossos erros, as nossas falhas. Diariamente nós somos confrontados por Jesus, pela sua palavra. Diariamente aqui nesse púlpito, Jesus confronta a gente ali no banco, ele fala poderosamente com a gente. E ele fez isso sempre, ele fez isso com os judeus, com os fariseus e com tantos outros, mas eles não queriam, eles não admitiam o fato de encarar Jesus, de olhar para Jesus e admitir quem de fato ele era. Eles não aceitavam isso. Glória a Deus. Ninguém gostava ou ninguém ousava olhar para ele, porque era repulsivo e revoltante para todos. Era assim. Não é nem um exagero a gente afirmar aqui que o desprezo é um dos piores traumas emocionais que o ser humano ele pode sofrer, principalmente nesse tempo agora que a gente está vivendo. Muito mais do que nos tempos de Jesus. Muitas vezes pior do que uma agressão física. Tem gente que sofre muito mais por um desprezo, uma forma de desprezo, do que uma agressão física em si. Porque atinge, meus irmãos, as emoções da pessoa, porque fere a alma, os sentimentos. Ser desprezado é ser reduzido a nada. Ser desprezado é ser tratado com preconceito. Para a nossa sociedade, esta é a palavra: preconceito. Ser desprezado é ser reduzido a nada, é ser reduzido a um lixo, a algo extremamente sem valor. Isso é desprezo. É ser tratado como pessoa sem valor, sem crédito. Então foram esses os sentimentos que Jesus teve. Eu estou relatando isso de forma bastante específica, para você entender o que o seu Jesus passou por amor a você. Ele foi terrivelmente desprezado. Mas como não se bastasse apenas isso, eu queria ir para a terceira e última parte da nossa reflexão, pensando com você que a primeira vinda de Cristo ela pode ser percebida também pelo sofrimento. Além da encarnação, aliás, a humilhação, além da humilhação, além do desprezo, a primeira vinda de Cristo ela pode ser percebida também pelo sofrimento que ele passou. O sofrimento que Jesus suportou, principalmente nos momentos que antecederam a sua crucificação. A gente não vai ater aqui aos sofrimentos durante o ministério, porque são muitos, são vários, e a gente não tem tempo para isso, mas a gente quer concentrar aqui nos momentos finais da crucificação de Jesus, nos últimos momentos ali de vida dele, só para a gente pensar de forma mais pontual aqui. Então, esse sofrimento que antecederam a crucificação de Jesus não pode ser comparado a absolutamente nada no que diz respeito àquilo que nós, como pessoa, conhecemos como sofrimento. Tudo que eu conheço como sofrimento é muito pouco em relação a esse sofrimento que Jesus passou por mim. É muito pouco. Ridderbos afirma que a palavra oprimido que aparece no texto, e agora é o versículo 7, a palavra oprimido é a mesma palavra traduzida pelo verbo afligir. A minha tradução, inclusive, diz exatamente isso. Afligir. Jesus foi afligido. Ela foi usada, essa palavra, só para você ter uma ideia, essa palavra foi usada para os exatores de escravos no Egito. Quando lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que os israelitas foram afligidos, que eles foram obrigados a trabalharem. A ideia aqui de ser afligido e lá para o contexto israelita era a escravidão.
é você ser obrigado a fazer o que você talvez não gostaria de fazer naquele momento. É você não ter a sua liberdade para escolher o que você quer ou deixa de querer fazer. É isso. Então, essa mesma palavra que é utilizada para referir-se ao sofrimento de Jesus, ao que fizeram com Jesus, a aflição que lhe ocorreu. Também é a mesma palavra quando os condutores de animais conduziam as suas manadas, é a mesma palavra para condutores de animais. Você sabe como que os animais eram conduzidos? Debaixo de chicotes. Eles eram terrivelmente obrigados a fazer os seus serviços, e eles apanhavam para fazer o seu serviço. Eles eram judiados terrivelmente para fazer o seu serviço. Só para você ter uma ideia, é essa palavra que o profeta Isaías utiliza para explicar o sofrimento de Jesus. É esta última acepção que nos vem à mente aqui, meus amados irmãos. O servo do Senhor é afligido, maltratado e atormentado, da maneira como o animal é maltratado para pôr um condutor, ou pôr um condutor violento. É com violência mesmo. É assim que Jesus foi tratado. Assim que se faz menção clara de maus tratos às mãos de outrem. Maus tratos. Jesus sofreu muitos maus tratos. Desta forma, o nosso Jesus Cristo, meus amados irmãos, é submetido a uma série de sofrimentos humilhantes, sem precedentes. Tudo isso por amor a mim e a você, a cada um de nós. A pergunta que eu te faço aqui nesse momento da mensagem é: que amor é esse? Que tipo de amor é esse, irmão? Que amor é esse, minha irmã, que faz com que a pessoa se entregue a tal sofrimento? Porque, como nós vimos no início, ele fez isso voluntariamente, ele sabia que passaria por tudo isso. Não foi um erro de percurso. Não pegou Jesus de surpresa tudo isso. Ele sabia que passaria por esse tipo de sofrimento, mesmo sabendo antecipadamente. Ele aceitou. Voluntariamente, ele diz: eu vou, Pai. Eu vou para lá por amor a esses meus filhos, por amor a essa humanidade. Eu vou passar por tudo isso. Leia os evangelhos, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas. Veja o que os evangelhos falam quando na crucificação de Jesus, o que é que acontece? Cada um deles traz detalhes maravilhosos. A gente não tem tempo aqui para trazer esses detalhes, mas é muito importante. Todo tipo de sofrimento que você possa imaginar, de humilhação, Jesus passou aqui nesse momento. Que amor é esse? Trata-se do amor ágape, o verdadeiro amor sacrificial. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas existe uma outra expressão aqui no versículo 7 que chama a nossa atenção. A expressão: não abriu a boca. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Comentarista Moody afirma que tal expressão tem a ver com: isso é, em sua própria defesa, diante de Caifás, ou Herodes, ou Pilatos. Jesus não se defendeu diante dessas autoridades, em momento algum. Ele só dizia para eles o seguinte: quando eles o acusavam, quando eles diziam, afirmavam algo a respeito, ele só dizia: tu dizes, você está dizendo. Mas Jesus não se defendeu, irmãos. Isso é algo muito longe da nossa compreensão, porque a gente não aceita isso. Nós somos uma sociedade que reivindica os seus direitos, que não admite ser tratado de forma diferenciada, que não admite absolutamente nada que fuja daquilo que você entende como certo. Nós somos uma sociedade que vai para a justiça por qualquer coisa, pastor Alexandre. As pessoas não abrem mão dos seus direitos, ainda que sejam minúsculos, pequenos.
coisas que poderiam ser resolvidas na conversa, que poderiam entrar em acordo e resolver sem precisar de justiça, e infelizmente isso está acontecendo também no nosso meio, entre os cristãos. A gente prefere ir para a justiça, brigar lá, porque a gente tem direito, porque é o meu direito, porque é o meu direito. Jesus abriu mão de tudo isso, irmãos, por amor a mim e a você. Jesus abriu mão de coisa muito pior do que nós não abrimos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não abriu a sua boca, louvado seja Deus. Ele não se defendeu. Mas também isso diz respeito, é claro, com os momentos de sua crucificação. Tem a ver com os momentos da sua crucificação também, quando ele não abre a sua boca. O Senhor suportou tudo isso com paciência, glória a Deus. Ele se permitiu ser humilhado sem oferecer resistência nenhuma, sem revidar e até mesmo sem abrir a sua boca, como afirma o profeta Isaías. Foi assim que ele resistiu e foi assim que ele revidou à altura as palavras de injúria dirigidas a ele pelos romanos, pelos soldados, pelas autoridades judaicas, enfim, foi assim que ele respondeu para eles, não abrindo a sua boca. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No intuito de descrever melhor, no intuito de descrever isso melhor, o profeta Isaías utiliza a figura do cordeiro aqui, meus amados irmãos. O cordeiro levado ao matadouro sem resistência. Eu não sei se você já presenciou, eu sei que algumas pessoas aqui já presenciaram a morte de um carneiro, a morte de um cordeiro, de uma ovelha. O presbítero Antônio Carlos, eu sei que já, porque ele é lá do Nordeste, e o que tem lá no Nordeste é isso. O presbítero Naor já criou uma manada deles, né? E já viu isso ocorrer por muitas vezes, né? Já matou muito, né? Ele não tem nem pena de falar isso. Eu não sei se você já viu, se todos aqui já presenciaram a morte de um carneiro. Mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado. Muito impressionado. Coloca-se a faca no pescoço dele, normalmente pendura-se ele de cabeça para baixo, e passa a faca no pescoço, e o que acontece? Ele não reclama. Ele morre quietinho. Ele não abre a boca. Ele não berra, ele não reclama. Muitos a gente vê a água saindo do olho, as lágrimas descendo do olho, mas ele não grita, ele não berra, ele não reclama. Por isso a comparação do profeta Isaías é perfeita aqui, meus amados irmãos. Não tinha absolutamente nada para ele utilizar aqui de forma tão perfeita para chegar a essa comparação, a essa compreensão. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Foi assim que ele se comportou, meus irmãos. Diante de tudo o que fizeram com ele, todos os maus tratos, todas as injúrias, todas as palavras caluniosas, todas as ofensas, todas as chicotadas, as chibatadas, tudo que lhe fizeram de mal, de forma física, de forma não física, emocional, enfim, de tudo que fizeram, Jesus não abriu a sua boca. Nos momentos mais difíceis, de maior sofrimento, aonde os soldados mais o maltratavam, ele simplesmente dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Quando pede água, no momento difícil, no auge do sofrimento, próximo já à sua morte propriamente dita, quando pede água, eles dão vinagre. Embebedam lá uma esponja no vinagre e colocam sobre a boca dele. Mesmo assim, ele não abriu a sua boca. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa interessante. Jesus se comportou desse jeito em todo o processo da sua crucificação, até o momento em que ele entrega o seu espírito ao Pai. E ele diz: Pai, está consumado. Louvado seja Deus. Tudo por amor a mim e a você. Tudo por amor a mim e a você.
Essas foram as características da primeira vinda de Cristo: humilhação, desprezo e sofrimento. Tais características, meus irmãos, demonstram as qualidades de um servo sofredor. Ele de fato foi um servo sofredor. Glória a Deus. Foi ele mesmo quem disse que o servo não veio para ser servido, mas para servir. Jesus veio para servir. Glória a Deus. O que tudo isso te ensina, meu querido irmão e irmã? O que tudo isso traz para nós de ensino? Será que essas características, elas te fazem refletir alguma coisa? Ou nada disso tem a ver com a gente? Isso faz a gente pensar alguma coisa a nosso respeito? Ou isso é algo bem distante de nós? Não tem nada a ver conosco. O meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, Ele passou por tudo isso para assegurar para nós a maior de todas as bênçãos, que é a salvação da vida eterna, aleluias, de cada um de nós e de tantos quantos aceitarem essa sua mensagem. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluias. Assegurar para nós a vida eterna, a salvação. A sua salvação custou muito, irmãos. O preço da nossa salvação foi muito alto. Para nós não custou nada, porque Ele fez tudo por nós, mas para Ele custou. Custou humilhação, custou desprezo, custou muito sofrimento. Custou o sangue precioso de Jesus que foi derramado naquela cruz naquele dia. Glória a Deus. Eu quero terminar refletindo com você o seguinte, algumas perguntas aqui. A pergunta é: você tem valorizado a sua salvação? Já que ela custou tanto, já que o preço da nossa salvação foi tão alto, pago por Jesus, você tem valorizado isso? Você tem pensado nesse valor da sua salvação? Eu não estou falando que você vai pensar em pagar essa salvação, porque isso é impossível. Jesus já pagou isso. Esse preço Ele já pagou e glória a Deus por isso. Mas é preciso a gente pensar um pouco de forma mais profunda, irmãos, sobre a maneira como nós temos nos comportado enquanto cristãos, diante de tudo isso que nós conhecemos, que Jesus fez por nós, desde a sua humilhação até a morte dele na cruz do Calvário. Como é que a gente está se comportando diante disso? Como dar o devido valor a tudo isso que Jesus fez por nós? Como que a gente pode valorizar isso? E eu quero propor para você 2 desafios aqui, para a gente terminar. 2 desafios. Primeiro desafio, que você valorize todo esse sofrimento de Jesus, tudo que nós falamos aqui, que você valorize isso obedecendo a Ele, obedecendo a palavra dEle. Uma das maiores expressões do nosso amor por Jesus é fazendo a vontade dEle. É Ele próprio que diz isso. Ele próprio que vai dizer isso lá no Evangelho de João. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos e não faz a minha vontade, é mentiroso. Não é verdade isso. Então vamos amar o Senhor Jesus obedecendo a palavra dEle, fazendo o querer dEle. Não é amar Ele, não é obedecer a palavra dEle, meus amados irmãos, para ganhar a salvação, como algumas pessoas dizem, para conquistar a salvação. Não, Ele já conquistou por nós, Ele já fez tudo isso, Ele já pagou esse preço, mas é uma maneira da gente reconhecer o que Ele fez, irmãos. É amando Ele através da obediência à palavra dEle. Ame o Senhor Jesus, ame a palavra dEle, ame o Evangelho, meu irmão. Abra a palavra de Deus, leia ela, mas viva essa palavra dentro de você, obedeça essa palavra dentro de você, obedeça os mandamentos de Deus com amor, porque tudo isso que Jesus fez por nós, irmãos, obedecer Ele é muito pouco pelo que Ele fez por nós, é muito pouco. Então vamos obedecer o Senhor, mas vamos obedecer com amor, com gratidão, porque Ele é realmente muito, muito glorioso por tudo que Ele proporcionou a cada um de nós.
Segundo desafio que eu proponho para você, para a gente orar. Valorize a sua salvação. Valorize tudo aquilo que Jesus fez por você, adorando Ele. Adorando Ele. A adoração é uma expressão profunda daquilo que nós sentimos pelo nosso Senhor Jesus. Esse Jesus passou por tudo isso, por toda essa humilhação, por todo esse desprezo, por todo esse sofrimento. Ele foi morto, no terceiro dia ele ressuscitou, e depois de 40 e poucos dias ele volta aos céus, ele é assunto aos céus, e a palavra de Deus diz que ele assenta à direita do Pai, ele assume novamente a sua posição, ele recebe ou ele assume novamente a sua glória, toda a sua divindade que ele abriu mão aqui na terra, ele recebe tudo isso novamente lá. E ele assume o seu trono de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E meus amados irmãos, minha amada igreja, essa posição que ele está lá, é para ser adorado, é para ser reverenciado por mim e por você. Ele está lá para receber a minha adoração, o meu louvor. Ele está lá para receber o meu reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está lá para ser adorado, porque Ele me amou e eu devo amar Ele também. E eu posso amá-lo não só obedecendo, mas adorando Ele. Eu posso amá-lo. Meus queridos irmãos, me humilhando diante dEle, me ajoelhando, me prostrando na presença dEle, e me derramando, aleluia, na presença dEle, dizendo, hosana das alturas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Eu posso dizer, Tu és maravilhoso, Jesus, porque Tu me amou primeiro de forma gloriosa, de forma perfeita, de forma esplêndida, aleluia. São tantos os motivos, são tantas as maneiras que eu posso e que eu devo me prostrar diante do Senhor e adorá-lo, aleluias. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Obediência e adoração são as respostas que nós devemos dar para Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Eu queria orar com você agora. E eu vou deixar essa questão da obediência para você fazer no seu dia a dia, obviamente. Mas eu queria que a gente adorasse Jesus agora nessa oração, irmãos. Eu queria que a gente se colocasse na presença dEle e a gente reconhecesse pelo menos um pouco de tudo isso que Ele fez por nós. Eu gostaria que você se derramasse na presença dEle agora, de forma verdadeira e sincera, e você conseguisse dizer com o teu coração ou com a tua boca, dizer, Senhor Jesus, eu te glorifico com o meu coração, com a minha alma, porque aquilo que o Senhor fez por mim é muito significativo, é muito maravilhoso, e eu só estou aqui diante da tua presença por causa disso, Jesus. Porque o Senhor se humilhou por mim até a morte de cruz, aleluias. Vamos adorar o Senhor Jesus, feche os seus olhos, glorifique o nome dEle, converse com Ele agora, fala para Ele do teu amor por Ele, do teu sentimento por Ele, da tua gratidão por Ele, aleluias. Abra o teu coração e converse com Jesus a respeito dessas maravilhas que Ele proporcionou a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus maravilhoso, oh Senhor de glória e de poder, nós adoramos a Ti, Jesus. Nós não temos palavras, meu Deus, porque elas são insuficientes, Senhor, para descrever, Pai querido, para explicar, oh Deus, a maneira como o Senhor nos ama, a maneira como o Senhor se propõe a amar-nos. Oh Senhor, obrigado pela Tua humilhação, Jesus. Obrigado por descer do céu, Senhor. Obrigado por assumir a forma de servo, Deus. Obrigado, Jesus, porque mesmo a gente não compreendendo isso,
Mas a gente sabe dessa grandiosidade que há na sua encarnação, Jesus, aleluia. Obrigado, Cristo, obrigado, Senhor, por ter submetido a Deus a um desprezo sem precedentes, por ter submetido a sofrimentos sem precedentes, por minha causa, Senhor, por causa do meu irmão, por causa da minha irmã. O Senhor se submete a todo esse sofrimento. A gente te exalta, a gente te glorifica, a gente reconhece que Tu és merecedor do louvor, que Tu és merecedor da glória, que Tu és merecedor de toda a nossa adoração. Aleluia, Jesus, porque Tu és Deus, Tu és Rei, aleluia, Tu és Senhor dos senhores, Tu és Deus dos deuses, aleluia, Tu és o Todo-Poderoso, está sentado à direita do Pai e recebendo a adoração dessa igreja hoje, recebendo o louvor dessa igreja hoje. Aleluia ao Teu nome, Jesus. Glorificado és Tu para sempre, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos fez. Obrigado, Jesus, por tudo mesmo. Obrigado, Deus, por uma demonstração tão perfeita de amor. A gente nunca mereceu, Senhor, e a gente nunca vai merecer algo parecido do que o Senhor fez por nós. Mas mesmo a gente não merecendo, o Senhor fez por nós. Mesmo a gente não conhecendo a essência do que tudo isso significa, o Senhor fez por nós. Mesmo o Senhor nos conhecendo e sabendo que somos maus, mesmo o Senhor sabendo das maldades que estão presentes em nossos corações devido aos nossos pecados, mesmo assim, o Senhor fez tudo isso por amor a nós. A gente não tem palavras, Senhor, para Te louvar. A gente não tem palavras para Te agradecer. A gente não tem palavras de gratidão para expressar a nossa gratidão a Ti. Louvado seja o Teu nome. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Infinito amor de Deus por nós, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Engrandecido és Tu, Jesus. Engrandecido é o Teu nome, Cristo. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Cristo, glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia, glória a Deus. Tudo tem sido tão bom pra mim. Enaltecido é o Teu nome, Jesus. Glória, Senhor. Oh, impressionante. Adore o Senhor, igreja. Infinito e ousado amor de Deus. O amor dele foi grande demais por você. Aleluia. As 99 só pra me encontrar. Aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Exaltado é o Teu nome para sempre. Oh, aleluia, a Ti, Deus. Grandioso és Tu, Jesus, aleluia. Oh, glórias a Deus Todo-Poderoso. Aleluias a Ti, Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Derruba Aleluia. muralhas, destrói as Aleluia. mentiras. Bendito é o teu nome, Jesus. Encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Aleluia, Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada como um louvor como esse para descrever de forma maravilhosa aquilo que Jesus falou ao nosso coração, descrever esse amor maravilhoso dele, amor impressionante, amor ousado por cada um de nós. Glória a Deus. Que ao saber as características da primeira vinda de Cristo a essa terra, que ao saber essas coisas, isso te impacte tanto ao ponto de você valorizar mais tudo que Jesus fez por nós, obedecendo a Ele e adorando a Ele todos os dias da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Tenha um sábado feliz e abençoado em nome de Jesus. E amanhã estamos aqui de volta para continuar glorificando esse Deus que merece o nosso louvor. Você que está aí na live assistindo, amanhã você está convidado às 19 horas para participar conosco do nosso culto. Amém? Incline a sua cabeça, vamos despedir com a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e convosco permaneçam para sempre. Amém. Glória a Deus.